O segundo encontro do Café com História da Casa da Cultura de Cedro abordará sobre o primeiro reinado brasileiro. O primeiro reinado foi a fase inicial do período monárquico do Brasil após a independência. Esse período se inicia com a declaração da independência por Dom Pedro I e se finda em 1831 com a abdicação do imperador. Para enfatizar sobre essa temática, convidamos a professora e historiadora Edivânia Silva Barbosa. Edivânia é graduada em Pedagogia pela UES, Universidade Estadual do Ceará, e a sua formação em História foi realizada na URCA, Universidade Regional do Cariri. Especialista em Metodologia do Ensino, como também em Sociologia e História pelo Instituto São Francisco de Cajazeiras, Edivânia lecionou o componente curricular de História por 20 anos na rede estadual de ensino e atualmente é professora concursada do município de Cedro, ensinando e encantando as crianças da educação infantil. Olá! Nós iremos hoje conversar acerca de um período da história do Brasil que ficou conhecido como o primeiro reinado. Ou seja, vamos refletir sobre os condicionantes do governo de Dom Pedro I, o que aconteceu após a proclamação do grito de independência proclamado por Dom Pedro em 1822. Pois bem, inicialmente vamos falar sobre os desafios encontrados por Dom Pedro. Dom Pedro I, ele queria estruturar a nação. Ele queria, a partir daí, formar um conjunto de leis para tornar o Brasil uma nação independente. Mas ele tinha que primeiro reconhecer o processo de independência. E esse reconhecimento não dependia dele. Ou seja, internamente as províncias tinham que reconhecer. E externamente os outros países tinham que reconhecer, como a Europa, Portugal, a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceram algumas revoltas iniciais, né, de pessoas, porque ainda tinha pessoas que queriam que o Brasil ainda estivesse sobre o domínio português, ainda se mantivesse como colônia, né? Então, externamente também o processo não foi fácil, foi a custa de interesses comerciais. Em 1824, os Estados Unidos da América foi o primeiro a reconhecer o Brasil enquanto país independente, a custa de benefícios comerciais, porque ele também queria se lucrar. Queria manter o livre comércio com o Brasil. Só que o Brasil aí ficava prejudicado, né, nessas relações comerciais, né? Então, depois veio Portugal e a Inglaterra também em 1827, mas também esse reconhecimento custou um preço muito alto, porque queria manter o Tratado de Comércio e Navegação. Então, isso aí limitava o Brasil, o poder de ele mesmo criar suas indústrias e criar seus produtos, né? Porque ele teria que comprar de fora, externamente. Então, ele não tinha como fazer seu produto e se lucrar do produto dele, teria que ficar adquirindo os produtos externos. E daí, então, essas aí já foram as primeiras dificuldades encontradas por Dom Pedro. Aí, então, para estruturar, ele tinha que criar uma lei, uma constituição. Então, ele promoveu uma Assembleia Constituinte. Participou dessa Assembleia Constituinte os partidos políticos, alguns partidos políticos. Tinha o Partido Português, que apoiava Dom Pedro I em todos os seus atos, e tinha os democratas e os aristocratas, que eram formados pelo Partido Brasileiro, né? Que divergiam em algumas coisas dos interesses de Dom Pedro. Como, por exemplo, eles queriam limitar o poder de Dom Pedro. Então,
sabendo dessa possibilidade de limitação, o que foi que Dom Pedro fez? Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte e fechou. E ele mesmo promoveu uma comissão, né? Ele implantou uma comissão para outorgar, ou seja, criar uma lei, a primeira Constituição do Brasil de 1824, que mantivesse só coisas de interesse de Dom Pedro I. Então, vamos ver quais foram as principais características da Constituição de 1824. Primeiro, centralizadora. Por que ela era centralizadora? Porque ela centralizava todos os interesses no governo, Dom Pedro I. Quer dizer, as pessoas não tinham vez nem voz de decidir o que era melhor para o Brasil, diferentemente da Constituição brasileira de hoje, né, de 1888. Então, estava lá os interesses supremos do imperador. Outra característica, então era um absolutismo disfarçado na realidade. As províncias não tinham autonomia. As províncias estavam condicionadas à vontade do imperador. Então era outra característica. O voto censitário, né, tinha que ter uma renda mínima também para votar. E como naquela época o país, em sua maioria, era constituído de escravos, dá para nós entendermos que pouca pessoa participava desse processo de votação. E a ligação do Estado com a Igreja, né? Que a Igreja estava totalmente submetida ao Estado, às autoridades da Igreja, no caso a Igreja Católica, né? Mas será, pessoal, que todo mundo aceitou essa Constituição autoritária, centralizadora? Será que ninguém se revoltou? Vamos lá, então a gente vai ver que em Pernambuco, um grupo de pessoas liderado pelo Frei Caneca e o jornalista Cipriano Barata também empreenderam um movimento de revolta contra essa Constituição, que ficou conhecido como Confederação do Equador. Por que foi uma confederação? Porque não se limitou somente a Pernambuco. Algumas províncias, como no caso a do Ceará, participaram dessa rebelião contra a Constituição, contra o governo de Dom Pedro I. Na realidade, eles queriam se separar, né? Eles queriam formar uma república independente. E será que Dom Pedro aceitou? Como será que Dom Pedro reagiu? Violentamente. Foi o que ele fez. Ele pediu apoio militar externo e reprimiu duramente essa rebelião, né? Então, os líderes foram mortos e todos que participaram foram mortos, foram perseguidos, torturados, né? Então, mas as crises só começaram a acirrar cada vez mais, não ficou por aí. O endividamento externo, né? Os resquícios também dessas rebeliões e um assassinato de um jornalista que aconteceu e as pessoas colocaram a culpa no imperador, fizeram com que ele renunciasse ao cargo de imperador em 1831. Né? E nesse caso, quem iria substituí-lo era o Dom Pedro II, só que na época ele ainda não tinha assumido a maioridade, então não pôde assumir o governo. Então a gente vai começar um outro período da história do Brasil, que é o período das regências. Gostaria de agradecer à Casa da Cultura pela oportunidade de participar desse encontro maravilhoso, Café com História, e que esse material sirva de subsídio para os alunos do Ensino Fundamental 2, para enriquecer cada dia mais o seu conhecimento acerca dos conteúdos da história do Brasil, especialmente os conteúdos voltados para o primeiro reinado, ou seja, o governo de Dom Pedro I.